Oi, turma, bom dia. Vamos corrigir a tarefa passada na quarta-feira, página 243. 2. Escreva uma frase empregando o adjetivo estreitas e uma com o adjetivo curtas, no grau comparativo de superioridade. Então, aqui, dois exemplos que vocês podem copiar, para quem não conseguiu, só uma ideia, tá? Goiás tem ruas mais estreitas que as da minha cidade. E as ruas de Goiás são mais curtas que as da minha cidade. 3. Complete as frases a seguir com as palavras comprimento ou cumprimento. O mestre de obras enganou-se no comprimento da parede da sala. Está dizendo de extensão, do tamanho, né? Os atores receberam os cumprimentos pela atuação da peça. Uma saudação. Exercício 4. Escreva uma frase empregando a palavra cumprimento e outra empregando a palavra comprimento. A resposta é pessoal, né? Vocês vão criar, acabamos de ver dois exemplos, vocês podem tirar como uma ideia, tá? Exercício 5. Marque todas as alternativas que apresentam as características de um regulamento. O regulamento, ele usa a linguagem formal, isto é, não é uma linguagem popular, não é escrito com gírias, né? Ele é escrito na terceira pessoa, porque ele não fala assim, ó, eu vou, né? Eu abri, eu montei. Não, é sempre assim, abra, monte, sempre na terceira pessoa. As suas frases iniciam-se com verbos, como o exemplo que eu acabei de dar. Abra a embalagem, jogue a primeira carta. Então, está sempre se iniciando com o verbo. Os parágrafos apresentam-se numerados. Nós vimos, né, os regulamentos 1.0, aí vai falar 2.0, e aí assim por diante. E apresenta normas para regulamentar uma boa convivência, não é? Nós vimos que em jogos, em concursos, tudo tem um regulamento, né? Para que as pessoas participantes façam da mesma maneira e não cada um faça do seu modo. Pessoal, a nossa aula de hoje nós vamos fazer uma interpretação de um texto que fala sobre regras, como nós estamos vendo isso, né? Regulamentos. Tem alguns exercícios que a gente faz juntos, tá? E logo depois eu vou falar da tarefa. O que eu quero? Que vocês leiam comigo em voz alta o texto e que vocês tentem responder as respostas, as perguntas, antes de verem as respostas que eu coloco, tá? Tenta fazer sozinhos, pausa o vídeo, tenta fazer e depois vocês veem as respostas, pode ser? Leio e me transformo. Então, vamos ler em voz alta. Como transformar regras em um texto literário? Leia o texto a seguir com os colegas. Instruções para subir uma escada. As escadas se sobem de frente, pois de costas ou de lado tornam-se particularmente incômodas. A atitude natural consiste em manter-se em pé, os braços dependurados sem esforço, a cabeça erguida, embora não tanto que os olhos deixem de ver os degraus imediatamente superiores ao que se está pisando. A respiração lenta e regular. Para subir uma escada, começa-se por levantar aquela parte do corpo situada embaixo à direita, quase sempre envolvida em couro ou camurça e que, salvo algumas exceções, cabe exatamente no degrau. Colocando no primeiro degrau essa parte, que para simplificar chamaremos pé,
recolhe-se a parte correspondente do lado esquerdo, também chamada pé, mas que não se deve confundir com o pé já mencionado. E levando-a à altura do pé, faz-se que ela continue, até colocá-la no segundo degrau, com que neste descansará o pé e no primeiro descansará o pé. Os primeiros degraus são os mais difíceis, até se adquirir a coordenação necessária. A coincidência de nomes entre o pé e o pé torna difícil a explicação. Deve-se ter um cuidado especial em não levantar ao mesmo tempo o pé e o pé. Chegando dessa maneira ao segundo degrau, será suficiente repetir alternadamente os movimentos até chegar ao fim da escada. Então, agora vamos responder juntos a essas questões, discutindo o texto. Exercício número 1. Após a leitura do texto, responda. Letra A. Identifique a parte do corpo a que se refere esse trecho. Aquela parte do corpo situada embaixo à direita, quase sempre envolvida em couro ou camurça, e que, salvo algumas exceções, cabe exatamente no degrau. Está se referindo ao pé, né? Como indicado na frase seguinte a esse texto, que para simplificar chamaremos pé. Então, o pé, ele é envolvido, quando fala aqui, né? Que é envolvido em couro ou camurça, seria o sapato, e que, salvo, né, algumas exceções, ele cabe direitinho no degrau. A letra B. De acordo com o início do texto, qual é a condição ideal da respiração e dos braços para começar a subir as escadas? A respiração deve ser calma e os braços podem ficar estendidos ao lado do corpo. Letra C. É importante ver os degraus para realizar essa tarefa? Por quê? Sim, eles devem ser observados para evitar acidentes, né? É difícil subir uma escada onde você, olhando, se distraído para os lados, né, pode tropeçar e cair. Exercício 2. Qual é a importância dos parênteses nesse texto? Os textos inseridos entre os parênteses são explicações adicionais, ou seja, né, explicações a mais, que mostram coisas que se pode ou não se pode fazer, ou tentam explicar possíveis problemas de compreensão. Então, quer dizer que é para dar uma informação a mais, tá? 3. Que diferenças há entre as instruções presentes no conto e as regras de jogos? Esse texto não apresenta a numeração nos itens que nós acabamos de ver, né? Que um texto, quando ele vai colocar as regras, um regulamento, né? Ele é numerado, não tem os objetivos, os materiais, e os participantes não são destacados no texto, embora seja possível percebê-los na leitura, né? Então, assim, é um texto que já vai direto, ele não tem os detalhes, as numerações, mas ele fala de regras, né? De como se deve subir uma escada. Exercício 4. Subir as escadas pode ser considerado uma ação mecânica que realizamos sem prestar muita atenção. Que olhar o conto desenvolve sobre a ação de subir escadas? A ação é analisada com detalhes a fim de expor um ponto de vista inusitado, né? Nós temos que prestar atenção naquilo que nós fazemos no dia a dia. 5. Em sua opinião, podemos afirmar que o conto Instruções para subir uma escada é um texto mais literário e artístico do que instrucional? Explique com exemplos retirados do texto. Não é necessário criar textos para ensinar as pessoas como subir escadas, pois é uma ação intuitiva. Ou seja, né, uma criancinha que acabou de aprender a andar, se você pegar na mãozinha dela e for subir uma escada, ela consegue.
porque a gente faz isso com intuição, né? O conto propõe que observemos uma ação em seus mínimos detalhes, sugerindo que o leitor expanda sua percepção do momento e dos movimentos mecânicos do dia a dia. Ou seja, que a gente perceba aquilo que a gente faz sem prestar atenção, né? Como subir a escada. Bom, meus amores, das páginas 188 até a página 193, que é caracterizando o gênero textual, vocês vão ver com a professora Maísa, tá? Que é a parte de produção textual. Então, a tarefa de vocês, eu quero que vocês leiam a página 194, que é o que eu aprendi, e respondam os exercícios das páginas 195, 196 e 197. Na próxima aula, a gente corrige esses exercícios, tá? Eu quero que vocês tenham um bom fim de semana, um bom estudo. Um beijão!